Meus irmãos, meus amigos, carinhosamente a paz do Senhor Jesus, para continuarmos proclamando o reino de Deus, falando sempre de paz, de amor e de esperança, que nós só podemos encontrar na pessoa de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Estamos de volta mais uma vez, pela infinita misericórdia de Deus. Mais um vídeo, e eu tenho certeza absoluta que através deste vídeo Deus vai falar profundamente aos nossos corações. Onde quer que você esteja, que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, no seu coração. Meu irmãozinho, meu amigo, a minha gratidão a Deus e a você, porque você já se inscreveu em nosso canal. Porém, se você ainda não se inscreveu, em nome de Jesus, inscreva-se. Mas faça o seguinte, continue compartilhando com seus amigos. É importante para o crescimento do nosso canal. Faça o seu comentário, deixe o seu like e dê aquela apertadinha no sininho. Amém? Graças a Deus. E agora, meu irmãozinho, meu amigo, prepare-se, porque a palavra de Deus vai falar ao nosso coração. E hoje nós vamos meditar sobre o texto de Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida? Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentas e servos e servas e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste: É minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que tinha. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, com base neste texto, o tema da mensagem de hoje vai ser a descida de Abrão para o Egito. Esta leitura nos mostra claramente o que aconteceu com aquele homem que foi chamado por Deus. Anote esse detalhe. Ele morava em Ur dos Caldeus, região da Caldeia, hoje o Iraque. Então, Abrão foi chamado por Deus, porque Deus tinha um plano na vida dele em Canaã. Abrão ouviu e tomou a decisão de obedecer a Deus. Muito bem. Chegando na região de Canaã, ele passou por uma prova. Ele foi provado, aconteceu fome, um período de grande fome na região. Abrão, então, tomou uma decisão que até hoje o mundo inteiro paga o preço pela decisão de Abrão. Ele foi para o Egito, desceu para o Egito. E exatamente sobre essa descida de Abrão ao Egito, que nós vamos passar aqui alguns minutos
discorrendo sobre esse assunto. E nós vamos falar de 3 consequências da decisão tomada por Abrão. Vamos para a primeira consequência. Abrão mentiu. Abrão mentiu. Vamos agora para o texto bíblico que fala o que aconteceu com Abrão lá no Egito. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. Pois é, meus irmãos, meus amigos, Abrão foi provado por Deus, porque toda pessoa que recebe um chamado de Deus certamente vai ser provado. O próprio Jesus foi provado. Ele não precisava, mas foi. Quando, pastor, que ele foi provado? Você lê o livro de Mateus, capítulo 4, e o de Lucas, também no mesmo capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus. Após Jesus ser batizado, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado, para ser provado. Para quê? Exatamente para que depois da provação ele fosse aprovado até a cruz, até o Calvário. Então, já deu para você perceber que toda pessoa que recebe um chamado de Deus, prepare-se, você vai ser provado. Deus certamente mandou pregar sobre este tema para alertar determinados homens e mulheres que receberam chamados de Deus para fazer a obra, para exercer o ministério honroso, glorioso de pregar o evangelho de Cristo Jesus. Se você ainda não foi provado, você que recebeu um chamado de Deus, prepare-se, que no momento certo você vai passar pela provação. Agora, quando você passar pela provação, não faça como Abrão. Abrão foi provado e desceu para o Egito e pagou o preço. E até hoje nós todos pagamos o preço da descida de Abraão para o Egito. Então, meu irmãozinho, você que é pastor, seja jovem, seja velho, se você nunca recebeu uma aprovação, nunca passou por uma aprovação, fique alerta, fique atento, porque vai chegar. Sabe por quê, amigo, que Deus prova? Ele só prova quem ele ama. Jesus, no caso, o próprio Deus disse, olha, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então, Jesus tinha prazer na vida de Jesus. E Deus, o Pai, já sabia que ele ia passar pela prova. Mas mesmo sabendo, ele o mandou para a terra porque havia uma missão para ele cumprir. Assim é você, amigo, que está nos assistindo neste momento. Mas vamos agora voltar lá para o Abrão. Abrão, então, desceu para o Egito. Quando ele chegou lá no Egito, segundo a Bíblia, Sara era uma mulher bonita. Ainda naquele momento, Sarai. Mais tarde, esse Abrão foi chamado de Abraão e Sarai foi chamada de Sara. Então, Sarai era muito bonita. E Abrão temeu, pelo fato dela ser bonita, das pessoas, então, o matarem por causa dela. E ele, então, fez um acordo com ela. Olha como o inimigo é. Tudo consequência da descida dele para o Egito. Olha, diz para eles, quando eles te procurarem, que tu és minha irmã. Aí eles vão poupar a tua vida por minha causa. E exatamente foi isso que foi feito. Chegaram lá no Egito, os príncipes acharam Sarai muito bonita, falaram para o faraó, olha, chegou um cidadão aí, um hebreu, e olha, a mulher dele é linda. Só que ela é irmã dele, ela disse que ela é irmã dele. Opa, então tragam ela para cá. Pois é, amigo. Só que quando Sarai chegou lá na casa, lá no palácio do faraó, Deus permitiu que houvesse uma epidemia lá na casa. Ficou todo mundo doente, faraó, mulher, filho, animais, foi uma epidemia. E faraó desconfiou, mas
desde o dia que essa mulher entrou aqui nesta casa, agora todo mundo ficou doente, está acontecendo alguma coisa. Certamente foi lá e perguntou, vem cá, me conta a história verdadeira, Sarai. É o seguinte, eu falei para vocês que eu sou irmã de Abrão, mas na verdade eu sou esposa dele. Ah, o faraó ficou perturbado. Disse, então, agora vocês vão voltar de onde vocês vieram. E nesse ínterim, faraó deu muita coisa para Abraão, deu ouro, deu gado. Aí faraó disse, olha, por que você me enganou, Abraão? Por que você não disse que ela era sua esposa? E agora esta epidemia na minha casa, na minha família, no meu reinado. Olha, sai daqui. Leva tudo que é teu, mas vai embora daqui. Então, meu prezado amigo, e nessa volta de Abrão, nessa saída de Abrão do Egito, já de volta para Canaã, eles trouxeram uma escrava, Agar. Mas esse assunto de Agar fica para uma próxima oportunidade. Amém? Por isso, porque o tempo exige. Vamos agora para a segunda consequência da descida de Abrão para o Egito. A mulher de Abrão foi tomada como mulher de Faraó. Olha só. Então, até me adiantei um pouquinho. A mulher de Abrão, no caso Sarai, Falta ler. foi levada lá para o Egito. Mas nós vamos ler o texto que fala sobre isso, pastora. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Pois é. Então, eu até já me adiantei no tópico anterior, eu só vou fechar. Né? Então, o que aconteceu? Sarai foi levada lá para o palácio. E já pensou? Fique agora no lugar de Abrão. Olha o que a mentira faz. A mulher, ele não contava com isso. Abrão, quando ele fez essa aliança com a esposa dele, ele não passava pela cabeça dele que a mulher dele seria levada lá para o faraó. Mas aconteceu. Então, isto é uma consequência da mentira. Quando o ser humano mente, as consequências da mentira acontecem. No caso de Abraão, ele perdeu a mulher. Só não perdeu definitivamente porque Deus fez uma intervenção lá no reinado de Faraó. E a esposa de Abrão foi devolvida a ele porque Deus usou de misericórdia. Então, meu irmão, o que é que nós aprendemos aqui? Aprendemos que não devemos mentir, porque a mentira tem as suas consequências. Quem é o pai da mentira? O diabo. Ele é o pai da mentira. E até hoje ele sofre as consequências da sua mentira. Foi ele que enganou Eva lá no Jardim do Éden, não foi? Pois é. Mas aí Jesus veio e morreu na cruz para nos resgatar do pecado, da mentira que Satanás lançou na mente de Eva. Mas hoje, se você pecar por causa da mentira, lembre-se que Jesus perdoa todos os pecados, desde que a pessoa se arrependa, confesse e mude de vida. Quer dizer, se você é uma pessoa habituada em mentir, você precisa se converter para que você possa receber a graça e a misericórdia de Deus. E para fechar a mensagem, vamos para a terceira consequência da descida de Abrão para o Egito. Deus puniu Faraó. Deus puniu o faraó. Abrão mentiu, a mulher dele foi levada lá para o faraó, porque no texto diz que Sarai foi tomada. Então, se alguém tomou alguma coisa de alguém, isto nos dá a ideia de quê? De que a pessoa não queria ir. Foi o quê? De que forma ela foi? Obrigada, ela foi tomada. Ela não foi voluntariamente. Não é isso que diz o texto, pastora? Leia aí o texto. Falta ler aqui o 17, pastor. Leia. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Pois é.
vamos meditar o seguinte: se Sarai tivesse ido voluntariamente, como Deus é justo, ele não teria ferido a casa de Faraó. Mas ela foi forçada, ela foi tomada à força. Certamente, olha, você tem que... Faraó é o rei e aqui quem manda é ele. Então ela não foi voluntariamente. Ela foi coercitivamente, quer dizer, foi obrigada. Foi imposta a ela aquela condição. E ela foi. Esta foi a razão, creio eu, por que Deus feriu a casa de Faraó. Consequência da descida de Abrão para o Egito. Abrão, sendo nosso pai na fé, em hipótese nenhuma deveria ter descido para o Egito. Eu tenho certeza que se ele resistisse àquela aprovação, Deus com certeza ia dar o livramento para ele, porque Deus tem um compromisso com aquele que ele chama. Abraão foi chamado por Deus. A gente dá um desconto a Abrão, eu pelo menos, é que Abrão era ainda um novo convertido. Ele aceitou o chamado de Deus, mas ainda não tinha tido aquela experiência com Deus. Por isso, a provação foi mais forte naquele momento do que a sua própria fé. Mas fica de lição para nós, é por isso que Deus não esconde nada. Este fato está registrado na Bíblia para nós não fazermos a mesma coisa que Abrão fez, para nós não tomarmos decisões precipitadas. Devemos depositar no Senhor a nossa confiança. Lá no Salmo 40 está escrito que é bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Se Abrão tivesse esperado no Senhor, com certeza Deus teria lhe dado o livramento. Mas como ele desceu para o Egito, certamente sem consultar a Deus, aconteceu o que aconteceu. Que fique de lição para todos nós. E agora eu quero orar por você que está ouvindo esta palavra. Pastor, eu não tenho resistido às provações, eu tenho tomado muitas decisões precipitadas, pastor. E eu me arrependo, pastor. Agora esta mensagem me esclareceu. Então pronto, meu irmãozinho. Se você está arrependido, ore a Deus. Diga, Senhor, me perdoa. Eu me arrependo das coisas erradas que eu andei fazendo na minha vida até hoje. Pai, eu quero teu perdão. Pronto. Faça essa oração a Deus, porque eu vou lhe apresentar a Ele agora. Ore comigo, onde quer que você esteja. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que ouviram esta palavra, esta mensagem simples, baseada na vida de Abrão, que desceu para o Egito. Paizinho, eu te apresento esta pessoa que está arrependida, que já tomou muitas decisões precipitadas, que já desceu muitas vezes para o Egito, metaforicamente falando, já saiu da tua presença. Ó Deus, perdoa estas pessoas. Dá a elas uma nova chance, uma nova oportunidade. Registra o nome delas no livro da vida. E se algum desviado está orando comigo neste momento, registra novamente o nome dele no livro da vida. E que todas estas pessoas perseverem firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém e amém. E agora, meus amigos, vamos colocar a nossa fé em ação. Vamos exercer a fé que Deus já plantou no nosso coração, no meu, no seu. Pastor, eu estou doente, o médico diz que já não tem mais jeito. Pastor, eu estou precisando de uma porta, que Deus abra uma porta para mim, Ele vai abrir. Eu estou precisando, pastor, de uma oração de libertação. Eu não consigo me libertar desse vício, pastor. Então, ore comigo agora, onde você estiver. Pai, em nome de Jesus, te apresento todas estas pessoas. O Senhor sabe quais são as causas de cada um. Aqui estão vários pedidos de oração. O Senhor conhece os seus respectivos conteúdos. Pai, em nome de Jesus, libera a bênção da cura. Ainda que esta pessoa tenha sido desenganada pelos médicos. Pai, libera a bênção da cura, porque para o Senhor
não tem doença, não tem enfermidade que o Senhor não cure. Pai, ordena, basta uma palavra tua e todos ficarão curados. Pai, eu oro pelas pessoas que estão escravizadas pelo vício. Aquela pessoa que não consegue se libertar. Pai, em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora. Espírito de escravidão, demônio do vício, sai desta vida, sai da mente destas pessoas. Em nome de Jesus. E eu ordeno agora, meu irmãozinho, fique curado, fique livre deste vício. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, te apresento as pessoas que estão precisando que o Senhor abra portas para elas, uma porta de trabalho, uma porta de emprego. Pai, em nome de Jesus, seja qual for a causa, a razão desta pessoa está clamando a Ti, Senhor. Libera agora, meu Pai, em nome de Jesus, a bênção da vitória. Que uma porta aberta seja colocada na frente destas pessoas agora, Paizinho. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Meus amigos, final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos. Estejam conosco em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Aleluia!